Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que é desmistificando a audiência trabalhista. É o trauma de todo empresário, né? Quando você fala, doutor Rogério, advogado trabalhista, todo mundo olha para minha cara e faz cara feia. Por quê? Porque é o trauma de todo empresário. Então eu vou tentar mostrar para vocês o porquê e o que acontece com a audiência trabalhista. Rogério, por que eu recebo uma notificação de um processo de R$300 mil e faço um acordo de 5 mil, de R$10 mil? Eu não entendo isso. Então hoje eu vou explicar para vocês o porquê que isso acontece. Primeiro, responder processos trabalhistas gera uma imagem negativa. As pessoas têm medo, às vezes, de falarem, nossa, eu tenho processos trabalhistas. Isso é negativo para uma empresa? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Qual é a sua atividade empresarial? Você trabalha com o quê? Você trabalha com serviço de vigilância, portaria, construção civil? Dependendo da área que você trabalha, a rotatividade é imensa. É impossível não ter processos trabalhistas. Agora, a minha área é aquela área bem restrita, é uma área em que a atividade é bem restrita, eu não tenho quase ninguém no mercado. É o nosso caso da Simone Bergman, 35 anos, né? 32 anos sem ter um processo trabalhista, porque é uma área bem restrita mesmo. Rotatividade de mão de obra acarreta um elevado número de processos. Planejamento financeiro, e vejam só, existem empresas que propositalmente deixam de pagar algumas verbas trabalhistas porque precisam fazer o quê? Investimento em capital de giro. Então algumas empresas falam, Rogério, eu não vou recolher na FGTS dos funcionários, eu não vou pagar a periculosidade durante determinado período, eu posso fazer um acordo com os funcionários para pagar depois? Sim, existe muito isso. Então algumas empresas propositalmente deixam de pagar algumas verbas para pagar depois, porque muitas vezes é melhor a empresa pagar em um processo trabalhista do que pegar um empréstimo com o banco com valores elevados. Por quê? Porque não contratam o serviço do Fernandão lá, que é a taxa de juros 1,49%. Nestes casos, o empresário sabe que ele vai pagar caro com alguns juros, então ele acaba deixando de pagar. Vamos lá. Eu vou mostrando aqui o número de processos que eu tenho. Eu tenho hoje encerrados 425 processos trabalhistas. Eu quero mostrar para vocês ali, foram 6 processos com êxito, 245 acordos, 35 processos encerrados e 46 processos em procedência. Por que eu tenho 45 processos com acordo? Vocês vão entender agora por que a maior parte das empresas fazem acordo. Ali nós temos a audiência trabalhista, onde é o momento em que o empresário sofre, né? Quando senta na frente do juiz, ali é o momento que o empresário sofre muito. Nós temos o momento em que o juiz ele chama as partes, temos o momento em que o juiz qualifica as partes, e logo no início da audiência nós temos o quê? A tentativa de acordo. É neste momento que o advogado precisa fazer o papel dele. Então olha só, ali nós temos uma estrutura da audiência trabalhista. Nós temos o primeiro uma tentativa de acordo, depois nós temos o recebimento da defesa, a condição de provas, o oitiva de testemunhas. Depois no finalzinho, antes do julgamento, nós temos mais uma tentativa de acordo. O advogado, quando existem processos que denotam ali que precisam de perícia, o advogado ele tenta matar o processo onde já é um acordo, porque ele sabe que em regra a perícia ela vai ser prejudicial para a empresa. Mas Rogério, por que então que eu tenho aqueles valores exorbitantes de 300 mil, faço um acordo de 5 mil reais? Vou mostrar aqui, ó. O que acontece? O empresário ele recebe exatamente assim os pedidos. Ele recebe a petição inicial e vem daquele jeito, ó, os valores, o advogado troca todos os valores. Todos. Por quê? Antes da reforma trabalhista, até a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista ela suspendeu a questão da justiça gratuita. Então, ali na reforma trabalhista, os advogados faziam pedidos só daquilo que realmente era devido. Este artigo ele foi revogado pelo Supremo, então todos os trabalhadores possuem a justiça gratuita. E o que eles fazem? Os advogados colocam tudo que o cliente tem direito e chega lá o valor de 145 mil reais. Olhem só esse exemplo. Ele tem 145 mil reais no processo. Aí você bate o olho, conversa com o empresário e fala para ele, vamos ver, verbas incisórias ele pagou tudo. Qual é o risco do empresário ali? Horas extras,
as multas, as incidências das horas extras, ele pede ali um dano moral, um assédio moral e um acúmulo de função. É apenas este o risco do processo, o resto o empresário já pagou tudo, ele comprova que pagou. Mas o advogado, o reclamante colocou tudo, 145 mil. E aí nós temos que fazer análise de risco. O empresário então procura o advogado vai e faz um cálculo. Nós temos o cálculo no PJ Calc, então é um sistema próprio para isso. Com este cálculo, o empresário vai lá junto com o advogado fala, não, agora vamos fazer análise do seu risco. O empresário fala assim, Rogério, as horas extras eu sempre paguei, mas paguei por fora, não está na limite. Ou seja, você vai pagar apenas os reflexos das horas extras. Então o advogado sabe o que é risco para o empresário. Vou ali e seleciono apenas a parte que é risco para o empresário. Horas extras, vejam só, e acúmulo de função ali. Horas extras deu, junto com o acúmulo de função, deu apenas R$23 mil. Então vejam só, o risco para o reclamante, o que ele pede é 145 mil. O cálculo da empresa deu 23 mil de risco. Olhem a diferença, 23 mil. Então a partir de agora é que inicia o jogo na hora do acordo. E este é o jogo. Risco para o reclamante, ele pega 145 mil e divide por 2. E ele fala assim, o meu risco deste processo é de 72 mil. O que ele vai pedir no acordo? 72 mil reais. É assim que funciona. O risco para a reclamada, para a empresa, eu pego 23 mil reais, divido por 2, quanto dá? 11 mil reais. Então eu vou iniciar a minha proposta de acordo inicial no valor de 11 mil? Não, eu começo com o valor de 5. É assim que funciona. Então eu chego na hora da audiência e ofereço o quê? 1/4 do valor, 5 mil reais, do valor que é risco para a empresa. Então vejam só a proporção, um pede 72 mil e o outro 5 mil. O juiz, com base no conhecimento dele na hora da audiência, vai falar assim, doutor, a minha análise de risco não é nem 72 mil e nem 5 mil reais. A minha análise de risco aqui é de 10 mil reais. Doutor, paga? Pronto, fechamos um acordo de 10 mil reais. Então vejam só, o que acontece em uma audiência trabalhista é margem de risco. E aqui, finalizando, qual é o resultado deste encontro de análise de risco? 23 mil reais para a empresa, eu estou fazendo um péssimo acordo. Por quê? Porque a empresa está pagando aquilo que deve, efetivamente está pagando o que deve. 11 mil reais é um bom acordo, a empresa está pagando a metade. Agora, se o advogado conseguir fazer um acordo de 5 mil reais, é um advogado excelente, ele está fazendo um excelente acordo, porque você está pagando apenas 1/4 daquilo que você deve. Perfeito? Então, é exatamente por este motivo que os nossos números de acordo são altíssimos, porque o acordo é sempre mais vantajoso na justiça do trabalho. Excelente reunião a todos. Aqui são as empresas que eu faço assessoria. Nós temos aqui a Stock, a Associação Vida, Labrasa, Maranata, Piaggio, LED, Som da Terra, Estúdio Composé e outras empresas. Se precisarem, é só entrar em contato comigo. Gratidão a todos, uma excelente reunião.